Olá, meus amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? Eu sou Gustavo Eugênio do CGE Consultoria Estudos Jurídicos e hoje eu estou aqui de volta para dar continuidade a essa série de vídeos voltados para algumas profissões do nosso dia a dia. Mas antes de mais nada, pessoal, eu peço que vocês acionem o sino de notificações. Peço também que vocês dê um like nesse vídeo para que o YouTube perceba que esse é um assunto de conteúdo relevante aqui no YouTube, e peço também que vocês compartilhem esse vídeo para que outras pessoas também tenham acesso a esse conteúdo de direito do trabalho. Minhas amigas, meus amigos, o vídeo de hoje se trata sobre eletricistas. Pois é, essa é uma área profissional muito comum do nosso dia a dia e nós estamos muito ligados a eles, mesmo que nós não percebamos. Se você prestar atenção na sua vida, você vive 100% ou quase que 100% de energia elétrica, seja aquela energia elétrica que entra na sua casa, que você liga a luz e se utiliza dos seus aparelhos elétricos, do seu ventilador, do seu ar-condicionado e também da sua TV por assinatura. Em vários aspectos você vai encontrar o trabalho do eletricista, seja daquele funcionário de concessionária de energia elétrica, que às vezes no primeiro momento a gente acha que é só ele, mas muitas vezes no seu condomínio, na sua empresa de telefonia, na sua empresa de TV a cabo, você vai se deparar com esses funcionários que ou atuam notadamente na parte de eletricista, ou que até às vezes não trabalha como eletricista, mas está ali intimamente ligado. E o primeiro ponto que eu gostaria de falar para vocês sobre esses profissionais eletricistas, minhas amigas e meus amigos, é que esses eletricistas, eles respondem, eles estão atentos ali à legislação trabalhista. Como eu sempre falo para vocês, primeiro eles terão todos os direitos previstos na Constituição da República, tudo certo? Isso aí já é ponto pacífico: irredutibilidade salarial, 13º, aviso prévio, fundo de garantia por tempo de serviço, seguro-desemprego, hora extra, convenções e acordos coletivos de trabalho. Pois é, periculosidade, insalubridade, que serão abordados aqui nesse vídeo. Eu quero passar para vocês nesse vídeo esse tópico aqui de periculosidade e insalubridade, que é o que bate forte e é o que tem assim de diferente. Pois eu estou dizendo aqui para vocês que são os mesmos direitos da Constituição da República e, consequentemente, os mesmos direitos da CLT. Falei aqui aviso prévio, falei hora extra, adicional noturno, 13º salário, e periculosidade e insalubridade. Tudo bem, tudo certo, mas ultrapassar esse aspecto da normatização e do direito de uma forma geral do eletricista, o que eu quero falar com vocês é que o eletricista, ele está sempre exposto ao agente nocivo, agente de risco. Existirão até a possibilidade que esse empregado eletricista ele não esteja. Deverá ser avaliado em cada caso, mas é muito difícil que esse funcionário ele não esteja exposto ao agente nocivo de risco
seja em periculosidade ou até, por que não, em insalubridade. Aqui nesse vídeo, na maioria dos exemplos que eu vou dar para você, estão exemplos aqui de periculosidade conforme os entendimentos do Tribunal Superior do Trabalho. Mas até o próprio TST, ele verifica a possibilidade não só da periculosidade, como também da insalubridade. E o nosso objetivo aqui é passar o entendimento da jurisprudência, passar não só a lei, mas como entendimento do TST, mas principalmente que você, advogada, que você, advogado, abra a sua mente para você ver até que ponto você pode realizar pedidos e reclamações trabalhistas na Justiça do Trabalho em todo o país. Primeira informação que eu quero passar para vocês aqui é a súmula 364 do TST. Essa súmula aqui, pessoal, ela é muito importante, ela é uma das súmulas que mais cai, por exemplo, na prova do OAB. Quando a gente fala de periculosidade e insalubridade, essa aqui está tratando de periculosidade e cai com muita frequência essa súmula. O que ela nos diz aqui? Ó? Ela nos informa que quando o trabalhador ele trabalha de forma permanente ou intermitente, ele terá direito à percepção do adicional de periculosidade. O que ele quer dizer aqui quando ele fala permanente ou intermitente? Quando ele diz permanente, o que ele está dizendo aqui? Deixa eu exemplificar para vocês. Vamos imaginar que tem um funcionário eletricista que ele, todos os dias, ele está ali no quadro de energia elétrica, todos os dias ele trabalha naquele quadro, e ele trabalha naquele quadro ali, geralmente, grande parte do seu dia. Ele não simplesmente trabalha ali 5, 10 minutos, não. Ele fica ali naquele local. A maior parte da sua jornada de trabalho como eletricista, ele está naquele local que tem o quadro de energia elétrica, que ele se encontra exposto. Ele está exposto àquele agente de risco, àquele agente nocivo. Ele não está ali de vez em quando, ele passa praticamente o dia inteiro ali, ou grande parte do seu dia, algumas horas do seu dia ali. Então, é isso que o julgador do TST ele entende como permanente. Agora, o que seria o intermitente? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. O TST, no final do ano passado, julgou pelo cabimento da percepção do adicional de periculosidade para um funcionário que o que ocorria? Ele realizava manutenções de eletricidade de um quadro de energia elétrica, de um sistema elétrico. Só que o que ele fazia? Ele realizava essa manutenção 3 vezes por semana. Por exemplo, se toda segunda, quarta e sexta ele ia lá para aquele quadro de energia realizar a sua manutenção. E essa atividade perdurava segunda, quarta e sexta entre 5 a 10 minutos. Um dia, de repente, na segunda ele ficava uns 5, 6 minutos. Na quarta, de repente, ele precisava ficar só um pouquinho a mais, ele ficava 10 minutos. Na sexta-feira, ou 10 minutos, ou uns 8 minutos, ou 5 minutos. Fato é que, durante a semana, segunda, quarta e sexta, ele ia 3 vezes lá na semana e ficava entre 5 a 10 minutos. É permanente? É claro que não é permanente. Se você imaginar que, no exemplo que eu falei anterior, o funcionário eletricista ele ficava o dia inteiro, ou grande parte do seu dia, grande parte da sua jornada de trabalho, 2, 3 horas, ou 1 hora que fosse. Nesse caso aqui, nesse exemplo que eu dei para vocês, ele ficava de 5 a 10 minutos 3 vezes por semana. Mas fato é que
esses 5 a 10 minutos era tempo suficiente para ele tomar um choque elétrico, para ter de repente uma explosão, para dar algum problema. É diferente daquele cara que simplesmente está passando ali. O risco existe? Ele existe, mas é um risco praticamente inexistente, é um risco fortuito, que eu vou falar aqui também. De 5 a 10 minutos não é uma simples passagem. E é isso que ele está dizendo aqui. Intermitente já tem aquela regra de que ele está indo 2, 3 vezes na semana, de 5 a 10 minutos. Diferente do fortuito. Imagine que é o que a súmula ela está dizendo. No caso de contato fortuito ao agente de risco periculoso, não cabe o adicional de periculosidade. O que é o fortuito? Digamos que um terceiro funcionário, também dessa mesma empresa, ele trabalha num setor lá na parte interna, na mecânica ou no setor administrativo. Ele entra na empresa dele e ele tem que passar por esse sistema, essa rede elétrica, ele tem que passar por esse sistema de potência. Só que ele simplesmente passa. Ele não leva 1 minuto ali passando. Né? É como se fosse um corredor que tem ou um quadro elétrico ou alguns quadros ali. Ele passa ali durante 10 segundos, 20 segundos. Aí ele passa na entrada, ele passa na entrada de 15 segundos, 10 segundos que seja por aquele agente de risco. Aí lá no final do dia ele volta, passa de novo mais 10, 15 segundos. Quiçá, vamos dizer ainda, vamos supor que isso é bem possível, por que não? Ele também tem o horário de almoço e ele vai passar por ali na hora do almoço, talvez até não, mas digamos que ele passe. Aí ele passa ali 10, 15 segundos, almoça, na volta passa mais 10, 15 segundos. Olha só, é diferente daquele funcionário que fica ali 5 a 10 minutos, durante 3 vezes, de forma habitual. Então esse cara que simplesmente passa por ali de passagem, literalmente um transeunte, ele não tem direito à periculosidade, porque é um caso extremamente esporádico, um caso fortuito. Entendeu? Então, nesse caso, ele não tem direito, diferentemente dos outros dois que estão ali permanentemente e de forma intermitente. Além dessa súmula, que eu gosto demais, da súmula 364, vocês também têm que conhecer as orientações jurisprudenciais. E eu vou passar aqui duas OJs para você. A OJ 324 da SDI 1 e a OJ 347. Também quero falar aqui um caso concreto de um julgado. A súmula OJ 324, ela foi utilizada no TST em um caso de um funcionário que prestava serviço elétrico, de eletricista. Prestava serviço, mas ele era contratado de um condomínio. Ele era um eletricista de um condomínio comercial. E o que acontecia? Frequentemente, ele também tinha que realizar manutenções e atividades em sistema elétrico de potência. A empresa alegou que ele não era um funcionário eletricista que ficava ali constante. Falava que a atividade dele não era a atividade prevista na lei como eletricista. Até porque era um condomínio. Ele não era uma empresa de telefonia, que eu vou falar aqui para vocês, que trabalha com cabeamento. Ele não é aquele eletricista da concessionária de serviço público. Era isso que a reclamada empresa alegava. Mas o TST falou assim, não é dessa forma que você tem que imaginar pela percepção da periculosidade. Fato é que no caso concreto, esse funcionário eletricista, ainda que não fosse, por exemplo, de uma concessionária de serviço público, é essa linha de raciocínio que você tem que seguir, ele estava ali constantemente
né, realizando aquela atividade em sistema elétrico de potência, com habitualidade. Aí a habitualidade é por ali, 3, 4 vezes por semana, ele dava uma chegada lá e fazia o seu trabalho, a sua tarefa. Podemos imaginar até esse tempo. E no caso, era uma empresa consumidora de energia elétrica, no caso, era um condomínio, prestava serviço de trabalho, ele trabalhava dentro de um condomínio. E, quando necessário, ele realizava ali algumas atividades. E por ser um condomínio grande, era com frequência. Então, ele tinha direito ao adicional de periculosidade. Além dessa OJ, 347. Lembra que eu disse para vocês, né, todos esses exemplos aqui, eu estou dando exemplos do dia a dia, de pessoas que você está ali acostumado, você esbarra com eles, conversa com eles, às vezes você passa, vê esse pessoal e não sabe a atividade deles. Você que tem uma operadora de TV por assinatura, operadora de telefonia móvel, pessoal que às vezes fica ali na rua, eles trabalham com cabeamento. Hoje em dia o cabeamento da telefonia e de TV por assinatura, seja no cabo, seja fibra ótica, eles passam por debaixo da terra. E ali também tem parte elétrica. Exato. E eles têm que descer ali e trabalhar naquela parte elétrica, cá entre nós, quase que permanentemente, se é que não é permanentemente. Se ele já está lá embaixo, está atuando. Ele só não vai estar permanentemente ali na parte quando ele está fora. Porque quando ele desce, imagina o pessoal dessas operadoras de telefonia e de TV por assinatura. Toda hora, olha, vê que eles têm o espaçozinho, eles dão uma separadinha, sempre tem 2 ou 3 funcionários ali, um está lá embaixo, metendo a mão ali na massa. E não sei se você já viu, mas tem cabeamento elétrico ali. E ele também tem direito ao adicional de periculosidade. Pega a visão aí. Além disso, pessoal, eu gostaria de colocar aqui, para vocês ampliarem a mente de vocês, ampliar a consciência de oportunidades, algumas informações, alguns julgados aqui do TST. Olha o que aconteceu nesse caso. O TST julgou um caso de determinado eletricista que ele tinha sido contratado até há menos de um ano por uma empresa. E houve a necessidade de realização de uma tarefa em sistema elétrico de potência. E o superior, devido à pressão e à necessidade pela agilidade de prestação de serviço, a empresa ela não fez reunião e não analisou os riscos da atividade, mandou o funcionário resolve lá rápido. Infelizmente, o que aconteceu? Esse funcionário ele foi eletrocutado e veio a óbito. Após isso, teve o ajuizamento da ação. O juiz de primeira instância ele condenou a empresa ao pagamento de dano moral no valor de R$300 mil, com base no artigo 5º, inciso 5º da Constituição da República, R$300 mil. O Tribunal Regional do Trabalho daquela região manteve a condenação e o reclamado recorreu através de recurso de revista para a redução desse valor. E o TST realmente reduziu esse valor, entendendo que o valor proporcional a esse dano não era 300 mil, mas era 150 mil reais. Veja como é que qual foi o caminho que o TST chegou pelo falecimento desse funcionário e entendeu que o valor apropriado ali pelo ressarcimento pela morte desse funcionário à esposa e aos seus filhos, seus dependentes, era o valor de 150 mil reais. Outro entendimento que eu quero passar para vocês do TST, minhas amigas e meus amigos, nós estamos conversando aqui quase que na totalidade sobre periculosidade, mas teve um funcionário eletricista que entrou na Justiça do Trabalho informando o seguinte,
ele ficava todos os dias exposto a céu aberto lá no Nordeste, atuando no cabeamento de energia elétrica, exposto todos os dias a 28 graus Celsius. Foi realizada uma perícia que naquele período do ano, e ele ficava em média exposto diariamente a 28 graus Celsius. Aí, com base na NR15, na norma regulamentadora número 15, o Tribunal Superior do Trabalho entendeu que esse eletricista exposto a céu aberto, ele deveria perceber o adicional de insalubridade por causa dessa exposição diária a 28 graus Celsius. Então você percebe que na grande parte o eletricista ele tem direito à percepção de periculosidade, mas também existe possibilidade de percepção de insalubridade. E é lógico, como eu já conversei com vocês, a CLT ela autoriza o empregado a optar pela percepção de insalubridade ou de periculosidade, conforme aquelas possibilidades previstas no artigo 189 e 193, ambos da CLT. Tudo bem, minhas amigas? Tudo bem, meus amigos? Eu espero que vocês tenham gostado desse tema, gostado desse vídeo. Podem colocar aqui comentários e eu desejo a vocês um grande abraço e até a próxima.